Olá, 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 eu sou a Alessandra Rufino e hoje para conversar com você sobre torne-se indispensável no mercado de trabalho. Já vou começar aqui mandando meus aviõezinhos para os amigos, pode chamar um bate-papo hoje com a Adriana Plastina para falar sobre carreira, mas vamos pensar sobre como se tornar indispensável, como se tornar uma pessoa em evidência no mercado de trabalho, não só pensando numa oportunidade, numa vaga, mas também pensando como se manter no seu trabalho. E eu acredito que é um bate-papo que é importante para qualquer área. Tem gente que fala assim, um bate-papo pessoal da área de tecnologia, é para o pessoal da área de tecnologia, de recursos humanos, para a área de marketing. A gente vai falar sobre quais são essas características, como você vai se tornar, eu até brinco, irresistível. Eu até comentei no post falando assim, às vezes as pessoas falam assim, eu fui demitido. Será que você foi demitido ou será que você foi, né, ou você que se demitiu? Como é que funciona essa questão? Porque tem gente que fala assim, como assim eu me demiti? Muitas vezes a gente está lá com a faca e o queijo na mão, mas a gente se recusa, né? Tapa os nossos olhos, acha que está tudo bem, não busca se atualizar, não trabalha as competências necessárias, e aí, quando é demitido, vai querer culpar quem demitiu você, a empresa, o seu líder, ou seja lá como for. O fato é que a gente, né, numa questão que todo mundo hoje fala, nós temos que nos tornar protagonistas da nossa carreira, da nossa vida. Então, tô mandando aqui um monte de aviãozinho aqui, pode chamar a galera, porque esse bate-papo vai ser repleto de dicas, de informações, de como você vai se tornar indispensável. Aqui, ó, já chegando, Letícia, querida, Malu, quanta gente já chegou, a Adriana já tá por aqui também. Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, o meu primeiro convite é, fica no bate-papo até o final, chama os colegas. Uma pergunta que sempre me fazem, Alê, esse bate-papo vai ficar gravado? Vai ficar gravado, mas a gente quer a sua participação. Mande suas perguntas. Mande suas perguntas, seus questionamentos, seus comentários, suas dúvidas. Pode já clicar aí no ponto de exclamação e falar assim, tenho essa pergunta para fazer, quero entender um pouco mais como que eu me torno esse profissional indispensável no mercado de trabalho. Vamos já chamar aqui a Adriana. Adriana, para quem não sabe, nós nos conhecemos já faz um tempão, né? Deixa eu só arrumar aqui, cortei toda a minha cara, pelo amor de Deus. Nossa, agora também fiquei com carão. Tô tão traquinas. Tudo bom, Adri? Tudo bom, Ale? E você? Quanto tempo? Tudo. Quanto tempo, quanto tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Adriana Plastina num projeto, e eu falo que eu sou muito grata às pessoas que aparecem na minha vida, aos parceiros. Porque assim, quando a gente vai apresentar um projeto numa empresa, eu digo que o RH, ele tem que ser nosso parceiro. E eu sempre tive a oportunidade de encontrar pessoas como a Adriana, e a Adriana foi aquela parceira, assim, pensa assim, você chega lá no RH, estrutura todo um projeto, aí a gente desenhou o projeto, e dentro disso eu falava assim, Adri, eu preciso de um RH que faz isso comigo 4 mãos. E eu ligava para ela, eu questionava, perguntava e falava, e ela explicava, e eu ia de novo, e a gente marcava novas reuniões e novos comentários, acabava o módulo, a gente alinhava tudo de novo, ia costurando tudo de novo. Mas eu falo que a gente precisa de pessoas dispostas a fazer acontecer. Porque tem muita gente que quer contratar, às vezes, um projeto, fala que quer personalizar, mas muitas vezes não se envolve. E eu posso dizer assim, gratidão pela vida da Adriana, que foi, né, é uma parceira que desenhou esse projeto, que foi a Academia de Líderes lá na Tivity, proporcionando que o projeto fosse um sucesso, porque tudo foi muito bem desenhado. Mas é claro, eu não me esqueço do empenho dela e de toda a equipe
mas ela estava lá sempre coladinha comigo para falar assim, Ale, arruma isso aqui, ó, isso aqui foi bom, ó, isso aqui foi ótimo, nossa, vamos colocar isso, e foi ousada de aceitar algumas sugestões dentro do projeto, de falar, vamos experimentar isso, e a gente, claro, tudo baseado em muita evidência, muita informação. E por isso que eu chamei ela hoje para esse bate-papo. Por quê? Quando a gente fala sobre torne-se indispensável no mercado de trabalho, tem alguns achismos por aí. Mas vamos ver o que as pesquisas estão falando, o que as pessoas estão falando. Mas antes de tudo, Adriana, se apresenta. Bom, Ale, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Com certeza, né, todo esse contato que a gente mantém é realmente fruto da parceria aí que a gente estabeleceu lá atrás, né, alguns anos atrás. Bom, eu sou formada em psicologia, tenho pós em gestão de pessoas, formação em coaching. Eu tenho minha carreira toda pautada em RH, muito focada na parte de desenvolvimento, educação. Eu propósito de vida, assim, é ajudar as pessoas no desenvolvimento delas. Eu sou apaixonada por isso e eu costumo sempre dizer que enquanto eu puder escolher fazer isso, eu vou escolher. Eu fiquei um ano, né, no intervalo, estou trabalhando atualmente numa outra empresa, na Sodimac, como gerente geral de DHO, mas eu fiquei um ano fora do mercado corporativo por uma questão pessoal que eu precisava acompanhar meu filho, mas eu fiquei com a minha consultoria, porque a gente não consegue ficar parado, né? E nesse período, não dá, né? Eu foquei Não. muito nessa questão de carreira, eu fui estudando muito sobre isso, porque é muita coisa que se diz hoje em dia, né? E eu sou um pouco questionadora disso, da quantidade de informação, do quanto a gente consegue realmente estar antenado a tudo que está acontecendo e a cobrança disso tudo. Então eu comecei a me aprofundar um pouquinho e fiquei nesse período fazendo alguns atendimentos de mentoria, de coaching, muito focado em carreira. Então o bate-papo aí vai ajudar bastante com todo esse histórico, com as atualizações que eu venho tendo, enfim, ajudar aí a nossa audiência a esclarecer algumas dúvidas. Sim. Gente, fica à vontade de mandar suas perguntas. Algumas pessoas, ao longo dos dias que a gente divulgou, já mandou comentários, mandou no particular, falou sobre como é que funciona tudo isso, e a gente vai detalhar um pouco nesse bate-papo. E eu acredito que, assim, isso vai te ajudar muito a desenhar a tua carreira, a desenhar os próximos passos. Eu acredito que a gente passou por um ano bem conturbado, onde muitas empresas tiveram que até demitir, porque estava fora do plano. No entanto, né, de uma maneira muito surpreendente, o mercado também admitiu muita gente. E eu acho que a palavra que está muito conectada a 2020 é agilidade. Então, o quanto esse profissional começa a acoplar, né, a sua competência a essa agilidade, como isso funciona. Aí, Adri, já vem a primeira pergunta, né? Vamos Será que lá. existe um guia de características que fala assim, olha, esse profissional precisa ter essas características? Ale, não tem nada escrito na pedra, né? Porque cada empresa é uma empresa, mas tem Tá. alguns direcionadores de tendência, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Eu uso muito como base os estudos do Fórum Econômico Mundial. Eles têm um material, né? Enfim, que eles vão sempre aí atualizando. E eles trazem uma informação que até 2030, 1 bilhão de profissionais vão precisar se requalificar. Então, isso Nossa. mostra, assim, que a mão de obra está muito distante da realidade do que as empresas precisam e vão precisar. E pela primeira vez nesse estudo, uma das competências está relacionada à aprendizagem, né? O quanto a gente busca estar atualizado, buscando novos conhecimentos, né? Então, é a primeira vez que essa competência aparece no estudo, e isso mostra uma grande tendência Sim. dessa necessidade, de fato. O fórum ele tem um material de 10 competências. Acho que vale dar uma olhadinha. Tem estudos aí que a gente encontra na internet. Se quiser mais fácil, no meu Instagram tem lá as 10 com dicas de carreira de cada uma delas.
Mas eu gosto de usar esse material aí como um direcionador para a gente avaliar, né? Então, dentro do mercado que eu busco, dentro da área que eu busco, o que faz sentido, o que não faz, é um direcionador. Mas óbvio que também tem uma questão de cultura da empresa, do que a empresa valoriza, do profissional que ela vai buscar. Mas acho que é fazer um funil, né? Do macro para o micro, nesse sentido. Tá, já deixei aí o Insta da Adriana. A Adriana, ela é extremamente didática. Você chega lá no Insta, ela tem um guia pronto, assim, detalhado, do tipo, ó, é aqui, aqui, aqui. Não tem como você falar, não entendi. Virginiana, né? Ai, eu falo assim, quer ter uma fonte de pesquisa, né? Então você vai lá e colhe as informações. E uma coisa interessante que você trouxe, eu até publiquei lá no meu outro Insta, que fala Academia de Líderes, sobre a pesquisa da Você S.A., que recentemente houve uma publicação comentando que tá faltando profissionais no mercado. Olha que coisa louca, né? As pessoas falam assim, eu queria ter trabalho. Trabalho tem, emprego tem, vagas existem, no entanto, falta profissionais para essas vagas. E 52% do motivo que isso acontece são por competências pessoais. Então, assim, quer dizer, vamos entender um pouco mais isso, né? Por exemplo, como a Adri falou, uma das coisas que o fórum trouxe foi essa característica de busca de aprendizagem. Então, o quanto que as pessoas, às vezes, é uma maneira de detalhar. Pensa da seguinte maneira, é a palavra que foi dada para uma determinada competência, que você fala assim, eu tenho uma necessidade de trabalhar, que é o contexto que está muito envolvido com a atitude e a habilidade. Não é só um título, né? Eu falo assim, vamos traduzir em miúdos, não se trata só de um diploma, né, Adri? Não se trata Sim. só fiz lá uma pós, não que não seja importante, ao contrário, é necessário, é importante, mas o quanto que a pessoa precisa trabalhar essas habilidades. Agora, fala um pouquinho mais sobre essa questão da aprendizagem. Hoje, se você pudesse, eu sei que você faz a mentoria, né, sobre a questão de carreira, de pessoas que estão... quais são os conselhos que você dá para essa pessoa que busca aprimorar, por exemplo, essa competência de aprendizagem? Acho que tem duas coisas importantes aí no comentário que você fez, que é a questão do quanto as empresas hoje, só um pedacinho para depois responder a sua pergunta. Tá bom. O quanto as empresas hoje elas têm olhado para essa questão do fit cultural, a gente ouve muito falar isso, tá? E o que é o fit cultural? É o quanto a gente combina com aquela empresa. Então eu posso ser, né? Nas minhas mentorias eu falo muito isso. Aquela pode ser a melhor vaga, a vaga dos meus sonhos, mas o estilo da empresa não combina comigo. Ou a empresa também faz essa avaliação. E isso vai estar muito associado à parte das competências comportamentais, né? Que são as famosas soft skills, ou soft skills, que são as famosas competências comportamentais, enfim. Então, acho que tudo isso também está muito associado. Por que tem um gap muito grande? Tem a parte de conhecimento técnico, quando a gente fala da área de TI, principalmente, né, da necessidade rápida de novos conhecimentos. Inclusive, essa pesquisa da Você S.A. era sobre as vagas de tecnologia. Vale comentar isso. É um gap imenso, né? Porque é tudo muito acelerado, não tem profissional, a empresa não tem paciência de formar, enfim, né? Vira uma bola de neve, porque tem poucos profissionais no mercado e acaba virando um leilão mesmo, né? Mas tem muito essa avaliação do fit, né? Então, o quanto combina, o quanto dá match, né? O quanto, de fato, aquilo vai ser um casamento bacana para aquele projeto, para aquele desafio que a pessoa está buscando. Acho que isso é importante. E falando um pouquinho da competência de aprendizagem, enfim, como a gente se mantém atualizado, eu vi uma live de um headhunter que uma pessoa perguntou como é que era a contratação de pessoas mais velhas, enfim. E a resposta dele me fez associar para muitas coisas, né? Ele falou, olha, eu vou ser muito sincero. Tem lugar que olha e tem lugar que não olha, né, para a idade. Ele falou, mas tem uma coisa que é o diferencial. É o quanto você se mantém atualizado. Então, acho que aí é o primeiro passo que está linkado. Eu até escrevi aqui, learnability, né, que é para a pessoa... Se ela for pesquisar, pesquisem essa palavra para você entender qual é a competência, tá, gente?
Exatamente. E aí ele fala muito isso, assim, aí não importa se você é mais velho ou mais novo, porque você também pode ser mais novo, se você não tiver atualizado, não tiver acompanhando as tendências, não tiver estudando, não tiver Tá, buscando se desenvolver, né? Você também não entendi. vai estar competitivo para o mercado de trabalho. Né? E uma dica que eu dou é façam uma avaliação criteriosa do que vocês vão buscar. Tem muita coisa sendo disponibilizada, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também não tão boa assim. Então, É. cuidado para não intoxicar, sabe? Para não ficar também paranoico. Hum, Né? Pega ali as competências do Fórum Econômico, pega das 10, escolhe 3 que você acha que você precisa desenvolver. Faz uma tá. pesquisinha rápida com pessoas da sua rede, pessoal e profissional, como é que elas te avaliam, sabe? Uma coisa formal, meio Hum, informal, não tão estruturada. Ou se você tem um resultado, né, dentro da sua empresa, de uma avaliação, pega 2 ou 3, escolhe a mais crítica e estrutura ações mesmo para você conseguir se desenvolver. Então, a inteligência emocional, que é algo que tanto é dito hoje. todo Poxa, como é que mundo. eu melhoro a minha inteligência emocional? Tem os 5 pilares da inteligência emocional, né? Acho que a Lê deve falar bastante disso. Eu tenho um vídeo também, se vocês entrarem lá no no meu LinkedIn, no meu Instagram, desculpa, que eu também fiz um Tá. bate-papo sobre isso com algumas dicas do como a gente, né, respira Hum, um pouco mais antes de falar, é mais sociável no dia a dia, amplia o nosso rol ali de relacionamento, porque precisa disso, né? Precisa dessa resiliência. Então, traduz em ação prática e já vai agindo, né? sim. Entendeu que funcionou? Ótimo, segue. Não funcionou? Volta rápido e ajusta. A gente não é obrigado a acertar o tempo todo. E a gente tem muito essa exigência, essa cobrança, né? Então, de fato, estude, entenda qual é o ponto que você quer e que você precisa desenvolver. Né? Olha do Tá. macro para o micro, olha então, as competências macro do fórum, olha a funila para sua área de atuação, um Sim. RH, TI, marketing, enfim, e a funila para a função que você ocupa hoje ou que você quer ocupar. Então, é uma função gerencial, uma função operacional, né? Vai afunilando nesse processo e define as que são mais importantes. Mas estar sempre estudando, estar sempre se atualizando é fundamental. E se desenvolvendo, porque a soft skill é isso, né? A gente Não aprimorar tem como. os gaps que a gente tem, que é super difícil, tá, gente? Não é tão simples assim. Falar é muito lindo, né? É, não, falar é lindo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você comentou. Sobre hoje, a gente tem uma gama, eu falo assim, tudo tem, né? A gente tem a grande vantagem hoje de, por exemplo, fazer um vídeo como esse, e que vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível no IGTV, que as pessoas elas vão poder acessar amanhã, como vão poder acessar ano que vem. O ponto é que, assim, essa flexibilidade, essa a facilidade que a gente tem hoje em dia também nos leva a nos aproximar de coisas que não são boas. Então, fique atento a isso que a Adri comentou, porque, assim, tem muita gente falando de coisas que elas leram no livro, e não quer dizer que o livro está errado, só quer dizer que o quanto que, eu falo assim, o skin the game, que é a questão do quanto que a pessoa vive isso na pele, do quanto ela tem um conhecimento e um entendimento. Por exemplo, você vai implementar aqui a questão, a Adri saiu, mas já vou colocar aqui para ela voltar. Então, o que acaba acontecendo? A inteligência emocional. Tem gente que quer assistir um vídeo de 1 minuto que fala sobre inteligência emocional e acha que já estudou inteligência emocional. Então, quanto que assim, você vai pegar o livro, você vai estudar, você vai fazer aquela anotação, falar assim, qual é a característica que eu preciso trabalhar e eu vou colocar em prática. Vai dar certo uma coisa, não vai dar certo, eu vou experimentar. Então,
Como que eu faço isso acontecer? Estou esperando aqui a Adri voltar. Às vezes isso Voltei, acontece. Voltou? Ah, então tá bom. voltei. Não, voltei. Estava aqui falando, comentando da questão do quanto as pessoas elas se aprofundam num determinado tema. Elas assistem um vídeo de 1 minuto sobre inteligência emocional e acham que já trabalhou a competência inteligência emocional. Então, precisa se aprofundar e precisa esperar, é um processo. E a dica da Adriana, você vai colocar em ação, não deu certo, muda a rota e vai e experimenta. Gente, tá ok aí para vocês? Só para eu saber que aqui para mim deu certo. Vou chamar aqui de novo. Peraí. Mande suas perguntas também. Fique à vontade de mandar suas perguntas, seus questionamentos, tirar suas dúvidas. Deixa eu só ver. Voltou, Adri? Tenham paciência. Agora voltou. Vi um joinha. Aqui para mim. E aí? Adri caiu. Mas aguarda aí. Oi, voltei. Desculpa, desculpa. Coisas de internet. É, pois é. E eu tô do lado aqui, Dorotia tá aqui, ó, colado em mim. Mas, enfim. Então, turma, o quanto que é importante você buscar uma fonte que faça, peça indicação, eu acho que esse é um dos grandes pontos. Peça indicação se aquele profissional ou aquela Uhum. fonte, alguém falou assim, olha, eu li esse livro ou assisti esse vídeo, isso está fazendo sentido para mim. E uma coisa muito legal, faça uma programação. Adri, fala um pouco sobre isso. Quais são os conselhos que você dá para o profissional sobre essa organização, esse passo a passo? Já que você comentou que você é virginiana, Tô. o que você recomenda? Bom, eu acho que assim, tem que ter um plano de ação mesmo, né? Eu só tem que ter esse mindset de um plano de ação que você vai ajustando a todo momento. Tá. Acho que a gente já tem que ir acompanhando, né, tudo isso que vem acontecendo em relação à agilidade, você falou disso no início também, né, de ser uma competência, mas acho que a gente precisa estar aberto a isso, né? E ser resiliente também em relação a como a gente vai lidar com esse desenvolvimento, porque não quer dizer que tudo vai dar certo o tempo todo. E não se frustrar tão rapidamente, faz uma nova tentativa. Então, o que Tá. eu sugiro são sempre assim, poucas ações por vez. Né? Poxa, mas eu listei muitas ações, então escolhe 2 ou 3, a gente não vai conseguir fazer mais do que isso ao mesmo tempo. Então você acaba se Tá. perdendo, acaba não sendo efetivo, né? E enfim, acaba sendo muito mais para inglês ver do que de Tá. fato efetivo para o nosso desenvolvimento. E vocês vão perceber que conforme vocês vão exercitando, aplicando e conseguindo fazer aquela ação acontecer, ela vai impactando diretamente em outras. Então, de repente, da sua lista ali, outras coisas, falei, putz, mas isso aqui já foi, porque as coisas elas estão relacionadas, né? Elas não são Tá. estáticas e separadas. Então, eu sugiro ali das principais competências, 2, 3 ações no máximo de cada uma. Terminou aquelas ações, parte para novas e vai incluindo, porque é contínuo. Não, quando acaba? Nunca. Nunca. Nunca acaba. Nunca acaba. Sinto informar que nunca acaba. Porque sempre vai aparecendo uma coisa nova, uma coisa diferente. O que eu tenho visto muito, o que acabou acontecendo nesse período? Uma competência que a gente era muito bom, o cenário novo desestruturou o como a gente fazia e a gente passou a não ser mais tão bom naquela competência, porque ela passou a ser exigida de uma nova forma. Tá. Então não pensa assim, eu sou uma pessoa, né, que sou super referência em organização, em relacionamento com o cliente, Eu tô enfim. pensando, uma pessoa super boa em organização. Não teve quem não se desorganizou nesse Não período. teve, não teve. Até eu. Até eu.
Mas acho que tem um pouco disso, né? Não fica com aquela coisa fixa. Não, mas eu sempre fui bom nisso. Não, pode ser que nesse momento tenha mudado, pode ser que as novas exigências Gente, você clica na precise perguntinha. adequar. Gente, clica na perguntinha, manda a pergunta que fica mais fácil da gente visualizar, que às vezes nos comentários a gente se perde um pouquinho, tá? Só para vocês saberem. Mas continua, às vezes. Imagina, acho que a gente acaba, a gente tem que cuidar disso, né? Para não achar que a gente é muito bom em algo, achar que eu não preciso desenvolver. Não, estejam sempre de olho aberto, as necessidades mudam, a exigência em relação àquele comportamento, aquela competência muda também. Então, fica de olho nisso e vai se programando de pouquinho em pouquinho, mas de forma contínua, né? Para não acabar nunca. Acho que é isso, de pouquinho em pouquinho, mas sempre atualizando. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né? Não ter aquela rotina, disciplina, mesmo que seja pouco, mas que seja contínuo, né? Não parar, porque eu acho que quando você para, você estagna e diferente, né, do que as pessoas imaginam, quando a gente para, a coisa ela não fica parada, ela diminui. Porque ela lá reduz. fora continua, né? Lá fora continua. E super importante, disciplina. Põe na agenda. Olha, eu vou ter 1 hora por dia, por semana, 2 horas por quinzena, e é a organização de cada um. Não tem uma regra para isso. O importante é ser contínuo, uma vez por mês. Não adianta, vou parar 1 horinha por mês para. Não, né? Tenha algo um pouco mais frequente. Perceba isso nas também pequenas ações do dia a dia. Mas põe na agenda. E aí não importa se é uma agenda durante o horário de trabalho, antes, depois, é o que for, no final de semana, enfim, aí é o que for mais fácil para cada um. Tá. Estão perguntando aqui, na sua opinião, as competências interpessoais são treináveis? Para mim, todas as competências são treináveis. Tudo bom, Edgar? Quanto tempo? Você falou de mim ali no comecinho, nem agradeci. Ele falou, ele é seu fã de carteirinha fã-clube Adriana Plastina. Imagina. Acho que todas as competências são treináveis. Não acho que a gente consegue ser bom em tudo. Acho que tem coisas que a gente vai ser melhor, coisas que a gente vai ser pior, né? A gente tem que admitir que a gente é pior. O fato é como a gente usa o melhor a nosso favor e esconde um pouquinho o nosso pior ou aprimora um pouquinho. Mas eu acho que sim, acho que toda competência é possível de ser treinada. Eu percebo que, tem vários estudos e pesquisas que falam, né, descubra os seus pontos fortes, é um dos livros muito famosos que falam sobre competências e falam o quanto que quando nós focamos nos pontos fortes, eles acabam, quando você fala assim, esconde, de uma certa maneira ele neutraliza. Eu costumo dizer que assim, vamos falar de atendimento ao cliente, né? Quando você é muito bom em atender o teu cliente em diversas coisas e você busca sempre exceder a expectativa, às vezes quando você comete uma gafe ou um erro, um engano, e foi o que você falou, a gente não é bom em tudo, eu acredito que às vezes quando esse lado bom ele é tão intenso, aquele cliente ele te olha e fala assim, poxa, eu vou relevar isso. Eu falo da relação com o cliente porque eu falo que os meus chefes são os meus clientes. Mas dentro da empresa, quando a pessoa tem uma equipe, é o líder, são os colaboradores, são os pares, sim, essas pessoas, tem hora que eu falo assim, gente, não tem nem o que eu questionar ou brigar com a pessoa sobre isso, porque ela tem tantas outras coisas boas que se sobressaem, que isso é irrelevante. Então, eu acredito que foi o que você falou, a gente olha para o macro, mas também aprende a olhar para o micro, e aprende a se tornar essa pessoa que é um destaque, né? Ou para uma vaga, ou para se manter dentro de um emprego. Exatamente. E eu acho que é isso, né? A gente saber qual que é nosso ponto forte, usar a nosso favor, e saber qual é o nosso gap, em tentar desenvolver ou entender como a gente, né? Vou usar isso a palavra, que ela é muito mais correta do que a minha. Neutraliza esse ponto para não ser tão perceptível. Tá. O Edgar está aqui perguntando se você tem como é que é a experiência. Eu vou traduzir aqui, porque o Edgar sempre pega... Eu não li a pergunta dele, passou que eu não li. Deixa eu ver se ainda está aqui. Peraí, tá aqui, ó. Se já teve resultados concretos com equipes de executivos sêniores. É que o Edgar sempre fala assim, o pessoal que às vezes é mais top, parece que às vezes está um pouco mais congelado, né?
Mas fala um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que não só dos sêniores, eu acho que a gente comentou um pouquinho das idades, mas vamos lá, dentro da pergunta. Como que é os resultados concretos com equipes de executivos sêniores a respeito dessas competências? Sim, sim, já acompanhei resultados, sim, com equipes mais sêniores. É mais difícil mesmo, porque é mais difícil de você acessar, é mais difícil de mostrar a importância, mas eu tive talvez uma sorte muito boa de trabalhar com um grupo de executivos que, ao mesmo tempo que era muito exigente em relação ali ao que seria oferecido de desenvolvimento, a partir do momento ali porque acho que a gente mostra como isso ajuda de uma forma prática, com fatos, com dados, com o conhecimento que você tem, né? Quando você tem propriedade do que você está falando, você consegue acessar as pessoas, né? Então, eu Acho acho que que quando mostra o benefício, fica mais fácil de vender a ideia. e ao mesmo tempo que eram muito exigentes, são ainda, né? Porque são profissionais que estão aí no mercado, em várias empresas, enfim. Também tinha uma abertura muito grande, não mostrando tão claramente, mas no fundo ali, quando, né, você vai conhecendo as pessoas, você vai entendendo um pouquinho disso. Acho que é um desafio um pouco maior, sim, você conseguir acessar esse público, né? Mas não Sim, acho impossível. Acho que é entender o que um profissional, quando chega numa cadeira mais sênior, o que ele busca. Eu acho que é sempre essa leitura, né? Então, eu estou numa cadeira mais analítica, mais operacional, como é que eu vou conseguir acessar, sim. né, para um desenvolvimento? Uma cadeira gerencial, de uma primeira liderança gerencial, numa liderança sênior, um executivo, né? Então, como é que, o que acessa essa pessoa, sabe? O que traz a pessoa para o seu lado, no sentido da ajuda do desenvolvimento dela mesma, né? Sim. Então, acho que isso é super bacana. E acho que tem um ponto aqui, desculpa, Lei, só Não, para pode falar. complementar rapidinho, que quando a gente fala dessa questão da busca pelo desenvolvimento, é o que tem acontecido aí que aí vai para o outro lado aí da pergunta do Edgar, ou não, né? Talvez esteja me contradizendo aqui, mas que é um pouquinho dos millennials, né? Eles têm uma pesquisa também que mostra que mais de 90% dos millennials, eles buscam se atualizar por conta própria. Então, quando a gente pega, e aí é independente dele ser um executivo mais sênior de cadeira, aí eu tô falando de cadeira, não de Tá, tempo, ok. tá? Tá, Porque tá também a bom. gente, sei lá, né, tem pessoas muito mais novas do que eu, né, comandando aí empresas e muitos negócios, então, É do que nós, verdade, né? é Do que verdade. nós, do que Sim, nós, né? sim. Vão achar que eu sou uma velha e eu não sou uma velha. Mas eles buscam por conta própria e eles têm certeza de que se eles não se atualizarem, tem um estudo do Millennium Careers de Hum, 2020, se sim. eles não se atualizarem, eles vão ficar para trás em algum momento. Então, o que a gente tem que pensar? Se eu quero, né, ser um executivo sênior, né, e de novo, falando de cadeira e não de tempo, de Hum, idade, eu tenho que estar buscando essa atualização, porque senão a gente vai ficar para trás, porque os millennials eles vão vir cada vez mais detonando. E é um público que deve ter vários aqui assistindo, mas como eu não sou um millennial, eu posso falar com propriedade. Eles têm facilidade, porque eles olham mil coisas ao mesmo tempo, tão antenados. A forma de aprendizado, o mindset, né, é sim. diferente, é impressionante. É um mindset de crescimento mesmo. Postei até essa semana falando do mindset fixo e de crescimento. O Hum, deles, na maioria das vezes, é de crescimento, está aberto a novas coisas. hum. Então, é algo para a gente ficar bem atento, assim, porque é um público que vem para provocar a gente, inclusive, eu acho. Claro, claro. Eu tô falando de mim, tá? A gente Mas que não é millennium. A gente que não é millennium. mas eu acho muito legal isso, essa provocação, porque eu acredito que todos nós, né, a gente está falando dos sêniores, a gente está falando dos milênios, e eu acho que a gente tem que quebrar algumas barreiras, porque muita gente tenta colocar itens do tipo, é a idade, né? Então, de repente, define que quem é acima de 50, quem é abaixo de 50, quem tem 30, quem tem 40. Eu acho que o primeiro ponto é a gente quebrar essa questão da idade. Eu acho que todo mundo, desde que se disponha a fazer, ele vai quebrar.
que você até comentou no início da live, falando que tem muita gente também que é mais nova de idade, mas que muitas vezes não tem essas competências. Então, necessariamente, não quer dizer que o mais novo tenha ou não tenha, mas é Sim. uma escolha onde a pessoa diz, ok, eu estou. Que aí você falou de uma coisa muito importante, que é o fit da empresa, o quanto ele se encaixa na estrutura da empresa. Como que essa empresa ela qual Isso aí. e aí, gente, eu vou falar o seguinte, você pode estar desde uma empresa que tem 10 colaboradores até uma empresa que tem zilhões, né? Então, o ponto é que isso também não está nem conectado a quanto essa empresa fatura de dinheiro, porque tem empresas que têm quase nenhum funcionário e fatura muito dinheiro. O ponto é, o quanto essa cultura da empresa está conectado com você, você conectado a ela, e as suas competências estão alinhadas ao resultado dessa empresa. Então, eu falo que sempre é importante no processo você linkar algumas pontas. É você, a empresa, e sempre você vai ter alguém dentro desse processo, que às vezes é seu líder, né, que vai estar te alinhando nessas 3 pontas. Quando você alinha essas 3 pontas, você consegue definir onde você vai trabalhar o teu plano de desenvolvimento. Porque senão, se você direcionar a tua energia para competências que não estão alinhadas a esses pontos, você está gastando energia e tempo. Então, isso é uma coisa importante. Aqui um dos comentários, temos que estar sempre acompanhando o crescimento e buscando conhecimento. Isso Verdade. aí. Verdade Isso é mesmo. verdade mesmo. Gente, um monte de gente mandou oi, beijo aqui, eu acabei não comentando, mas assim, oi, beijo para vocês também. Mandem suas perguntas aí, comentários, podem continuar, que a gente ainda tem mais uns 25 minutos aqui de bate-papo para falar um pouco mais dessas características. Algo O para complementar Ale, aí? não, eu sabia que eu queria comentar, uma coisa que eu tenho percebido também nas mentorias que eu tenho feito, tem muita gente hoje em dia, muita gente. Acho que toda essa provocação, toda essa Tá. mudança que a gente tem vivido é muito positiva. Avaliando muito mais a carreira por propósito do que por consequência, eu vou chamar assim. Porque o que Tá. acontecia muito, né? A gente entrava numa empresa. Hum, Eu, né, essa parte eu vou falar a gente, mas eu não me enquadro porque eu sempre digo que eu fui apaixonada. tá. Mas as pessoas entravam numa empresa, as oportunidades iam acontecendo e as pessoas iam Hum, pegando essas oportunidades, muitas vezes sem nem avaliar se era. Não tinha, mas que muitas vezes esse critério, ou às tá. vezes, putz, se eu não pegar essa oportunidade, eu vou ser mal visto, enfim. E aí pararam para refletir nos seus Hum, 40, 50 anos, enfim, falando assim, não sou feliz, não é isso que eu quero. Eu tenho muita gente que me procura para fazer mentoria de transição de carreira, porque eu quero uma outra área. Né? tá. Cheguei à conclusão de que não é isso que eu quero. Hum, Então, isso tem se tornado uma realidade cada vez maior. Né? É um desafio, claro, porque, querendo ou não, as empresas elas acabam buscando profissionais que já tenham experiência na área, mas não é impossível. Né? Tem um tá. trabalho que pode ser feito, começa com busca de propósito, você vai se desenvolvendo, fazendo os networks, enfim, né? Não é nem o objetivo aqui, tanto entrar no detalhe, mas posso falar também se achar que é válido para o bate-papo. Mas eu Não, queria acho que é trazer essa super válido. provocação, assim, de reflexão do quanto as pessoas têm avaliado, assim, não sou feliz na minha carreira, eu sou pedagoga, eu quero fazer marketing. Trabalho em finanças, eu quero, sei lá, trabalhar com recursos humanos, assim, Sim, coisas é, totalmente diferentes da formação original, do conhecimento original, e as pessoas é, querem buscar uma felicidade, né? Elas querem ser mais sim. felizes no que elas estão fazendo. Então, isso tem acontecido muito, muito, né? E aí também está associado ao quanto você se atualiza, o quanto você está buscando saber o que acontece nessa área, né? O quanto você. Aí o gap é maior, né? Então, o Hum, quanto você está buscando pessoas referência, o que elas fazem que é bacana, né? Como é que eu me hum, espelho nessa pessoa, como é que eu vou ali, chego pertinho dela para aprender, para fazendo, para depois ter uma oportunidade, enfim. tá. Mas eu tenho percebido no mercado bastante. Tá ali. Thalita, é minha pupila, gente. Ela é Não, é uma pupila, é eterna, né? querida, é uma querida, uma querida.
Dri, como segurar a ansiedade dessa nova geração que chega querendo promoção? Pois Ai, é. ai. É uma geração que chega com muita expectativa e por perfil querendo tudo muito rápido, né? Porque tudo para ontem, tudo Hum, online, como até uma comparação meio simplista que eu vou fazer simplória, mas eu acho que faz sentido. Sabe aquela coisa assim de que na nossa, agora é na nossa época eu posso falar. Você tinha horário para assistir desenho animado? Tinha horário, né? nossa, Caverna do Dragão tinha tinha, horário, claro. Jetsons tinha horário, né? Não era a hora que a gente. Gente, é a coisa mais difícil eu Tinha. explicar para minha filha, É, intervalo comercial. Ela não consegue entender isso. E pois é. entender que um Pula. determinado filme você só assistia um dia da semana, e assim, era uma vez por ano. Mas ok, vamos lá. Exatamente. Então, é exatamente isso. É uma geração que não sabe o que é isso. É uma geração que faz o que quer, na hora que quer, vê o que quer, na hora que quer, acessa o que quer, na hora que quer. Então, quando vai para o mundo corporativo, também, Hum, né? Quer na hora que quer, né? do E quer jeito que muito quer. rápido. Hum, E aí, Thalita, respondendo diretamente sua pergunta, é um super desafio, tá? Mas para mim é um hum, desafio de gestão, de alinhamento, e desde o início, desde a contratação, óbvio que né, na entrevista é tudo muito sim. lindo, tudo maravilhoso, mas é assim, precisa de conversas mais regulares, mais frequentes, Hum, focadas nesse propósito, nessa expectativa, e dizendo, olha só, eu sei que você está se vendo aqui, mas você ainda está aqui. Né? Eu acho que essa didática ajuda muito a cair ajudar a hum. cair essa ficha e segurar um pouco dessa ansiedade. Mas é um É. super desafio, super desafio. Eu não lembro qual foi a empresa, mas eu lembro que teve um RH que ela me contou o que ela fez. E eu achei aquilo assim, eu falei, gente, ela foi muito ousada. Porque tinha uma equipe de trainees que tinha entrado, e aí essa equipe, desse jeito, né? Tipo, quase batia na porta dela todo dia. Presidente já, todos queriam ser É. presidentes. E fora isso, reclamando do gestor, reclamando do gestor. Aí ela pegou e falou assim: não tem problema nenhum. É o seguinte, chamou, eu falo que ela foi ousada, porque ela chamou e falou assim: é o seguinte, a partir de hoje o gestor está fora desse projeto, vocês assumem o projeto. É claro que ela tinha margem de risco, tudo mais, mesmo assim ela foi ousada. Bem, gente, não deu, acho que foi questão de menos de uma semana, esse mesmo grupo já bateu na porta e falou assim, pelo amor de Deus, cadê o gestor de volta? Então, às vezes, a gente acaba expondo as pessoas ao fogo para, de uma certa maneira, a pessoa ela vai sentir né, o quente, o calor, e aí ela, opa, peraí, deixa eu ver. Não quer dizer que isso seja uma solução. Dentro do que a Adri Sim, falou, é muito alinhamento, é muita conversa, muito. desde a contratação até, né, depois que entra, você a todo momento tem que chamar e falar e comentar e realinhar e reestruturar. Só É para muito, recapitular, é muito. muito, é muito, é muito, é demais. Aqui, só para É. recapitular um pouco do bate-papo, quem está entrando agora, a gente está falando sobre como você se torna indispensável no mercado de trabalho. Não só para você ser contratado, mas para você se manter e quais são as competências essenciais disso tudo. A gente já falou que isso não tem a ver com idade, que isso não tem a ver com exatamente um cargo, mas tem a ver com uma escolha sua e uma escolha de você criar um plano de ação para trabalhar essas competências. E a dica que a Adri falou foi, dentro do processo, crie um plano de ação, mas seja muito assim, tipo, pega um, pega dois, pega três. Não enche teu plano de ação, comece a trabalhar. E automaticamente as competências que você escolher trabalhar, elas vão de uma certa maneira explodir e vão, como a gente é um todo, né, acaba trabalhando outras competências. Ela deu dicas sobre a questão do fórum, as competências estão lá, a gente já comentou sobre o Instagram dela também, que ela detalha muito bem isso. Depois do bate-papo, a gente foi falando sobre outras competências, falamos sobre o learnability, sobre a busca de aprendizagem, buscar boas referências, e uma das coisas que a Adri levantou aqui, super importante, é o quanto hoje também as pessoas estão buscando um alinhamento disso tudo com o seu propósito, e vamos traduzir de uma certa maneira com a sua felicidade, com a sua satisfação. E aí muita gente buscando uma transição de carreira também. Então, gente,
É assim, presta atenção nas frases, né? A Adri comentou, olha o macro, mas traz isso para o micro. É muito legal, eu falo isso assim, é muito legal você olhar alguém e você se espelhar, mas é muito importante também você conectar e o que aquilo tem a ver com você. Porque senão dá um desânimo, mas fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo aquilo. Mas o que tem a ver com a tua realidade, com o teu dia a dia, para que você construa a tua história. E você fique feliz com ela, fique satisfeito e vá caminhando. Tem outra perguntinha, tem outras perguntinhas aqui. Ale, como eu faço para minha filha de 25 anos se motivar por algo que goste? Ela é muito desmotivada. Dica, Adri. Márcia, acho que assim, o primeiro ponto é achar alguma coisa que brilhe o olho dela. Né? E aí, independente do que for, porque muitas vezes a gente encontra alguma coisa que nos motiva, não necessariamente relacionado à carreira, porque às vezes a gente fica muito fixo em alguma coisa, né? Porque eu preciso achar uma carreira, porque preciso. Não, abre o leque. Né? Acho que a gente tem que estar sempre com opções abertas, porque você achar alguma coisa que ela gosta de fazer que brilha o olho dela, talvez tenha alguma coisa associada a isso, alguma profissão, algum estudo, alguma coisa que ela possa estudar, que você pega características ali do que ela gosta, né, do que ela se motiva, para fazer meio que um depara. Eu não ficaria fixado, eu não sei se é esse o ponto, né? Estou tentando Sim, dar uma resposta aí em cima do como veio a pergunta, mas eu não ficaria fixada em tentar achar é, uma carreira, uma, né? uma carreira, mas sim olhar de uma forma macro, porque de repente é uma pessoa que tem uma habilidade. Eu assisti recentemente no Netflix o Atypical, eu não sei se alguém assistiu, mas é de um adolescente que está buscando uma namorada. E ele faz parte aí do grupo de autistas, enfim. E é muito bonitinho, né? E aí, na hora que ele Ah, tá buscando uma profissão, porque tem várias é, limitações, enfim, ele não acha, não acha, não acha, mas ele desenha muito bem, muito bem. E aí a é. orientadora dele fala, mas tem um curso de designer, disso e daquilo. Ele fala assim, tem curso que ensina a desenhar? Então é um hobby dele, né? Que Comparação legal. bem, mas é um hobby Sim, dele que eles encontram ali alguma faculdade para ele fazer no momento. Então acho que tem que abrir aí o horizonte, porque no início eles, né, para quem assistiu, vai ver que ele sim. fica muito fixado em tentar achar uma carreira na faculdade. Aí quando ele abre aí o leque dele, tem N outras opções. Eu acho que o grande desafio, às vezes, eu acho que tem que aproveitar. O mundo hoje abre tantas possibilidades. Então, por exemplo, eu por um tempo, eu acho que uma grande frustração que eu tive na minha vida, imagina, eu fui fazer pedagogia. Aí, eu achei que pedagogia não tinha nada a ver comigo. Aí fui fazer publicidade e propaganda. E no final, minha carreira ela é toda desenhada na área de recursos humanos. E aí o pessoal fala, você é psicólogo? Eu falo, não. É, então, o quanto que assim. E aí tem gente que fala assim, você não usa nada da publicidade? Ao contrário, eu uso e muito. Porque a publicidade me ajudou a conhecer muito sobre gente. Curiosamente, né? De uma outra visão, que é o marketing. Então, acho que quando a gente abre os nossos olhos, eu, num determinado momento da minha vida, eu me questionei também sobre o que eu ia fazer, qual o caminho que eu ia seguir, e eu pensava assim, eu sempre falo assim, eu gosto de comer, mas será que eu abriria um restaurante, né? Eu gosto de festa, mas será que eu seria dona de um buffet? Então, eu acho que tem coisas que são questionamentos que valem super a pena a pessoa fazer. Vamos lá. Dri, como você aconselharia quem quer mudar de área, cargo, dentro da própria empresa? Essa é a mais fácil. É mais fácil do que você buscar fora, né? Essa comparação. Acho que o primeiro ponto é primeiro você ter a clareza, fazer um mapeamento do que precisa nessa área, enfim, os seus gaps, né? O como você está dentro dessas necessidades. Conversar com o seu líder, dizer do seu interesse e buscar pessoas que sejam referência, relevantes, importantes na área que você tem interesse. Sabe, num bate-papo informal, num café virtual agora, né? Para quem ainda não voltou presencial, enfim, tem um pouco de tudo.
Tem. Mas dizer que você tem interesse, que você quer conhecer um pouquinho mais sobre a área, tenta se envolver em algum projeto, né? Então, pedir uma participação em algum projeto da área, alguma coisa que você possa, né, começar a mostrar ali. Estude, né, para isso. E vá mostrando ali para o que você veio, né? E assim que surgir uma oportunidade, né, fica sempre em contato para você correr atrás. Tem um exemplo de uma pessoa que eu sempre falo o exemplo dela, falou que um dia ela vai cobrar de mim, que é a Dalvana. Ela trabalha na Tivit, ela era da área de RH, ela era do atendimento, ela foi pro RH. Eu fiquei pouco tempo com ela, foi na volta da minha licença maternidade, e depois eu acabei já parando, mas já conheci ela fazia um tempinho. E quando ela estava comigo, ela falou assim, Dri, eu tô saindo de férias e na minha última semana de férias eu vou fazer um curso de UX, porque eu quero trabalhar com isso, eu quero ir para essa área. E a gente estava começando com os squads na época, eu consegui ainda colocá-la para participar. Ela fez o curso, e aí ela foi fazendo a batalha dela interna, conversando com a área, enfim, buscando. E quando teve uma oportunidade, ela foi para ser uma user designer internamente. Acho que é assim que fala, né, Thalita? Me ajuda aí, que eu não sei o cargo da Dalvana. Mas, enfim, ela fez um movimento interno de uma área de RH para uma área digital dentro da empresa. Ela estudou, ela se envolveu em projetos dentro da área, ela foi fazendo os contatos com as pessoas, foi abrindo o caminho e conseguiu aí fazer a movimentação de forma interna. Internamente. Mais uma vez, né, a história, a Thalita deu um joinha. Confirmou, me validou aqui. Eu acho que uma das coisas legais dentro do processo, você deu um ótimo exemplo de um plano de ação. Né? Ela criou um plano, cumpriu o plano, desenhou quais são o que eu preciso cumprir para fazer essa mudança, né? Às vezes é um diploma, às vezes é um título, tá falando é capa de revista. Ela é da Veja São Paulo, ela saiu na Veja São Paulo. É mesmo? Que graça, que legal. Por conta desse processo dela, Poxa, show de bola, isso é muito bom. Tá vendo? Olha, Só tem a uma gente coisa rapidinha que eu Pode acho que falar. é super bacana falar. Eu gosto muito dessa palavra. Se você, assim, o que é indispensável, né? Assim, se ficar uma palavrinha, para mim é ser relevante. Seja relevante. Tá. Busque pessoas relevantes, tenha conversas relevantes, entre em reuniões e se posicione de forma relevante. Converse com pessoas que estão em projetos relevantes. Busque conhecimentos relevantes. Para mim, sabe, tudo está em torno dessa palavra. Se você conseguir ter esses filtros e fazer essa busca, esses contatos, esse movimento, você vai estar sempre indispensável, porque você está trazendo relevância. Você não está ali como uma planta, a gente ouvia muito uma época no RH, você tem que entrar e ser samambaia. Nossa, a gente queria morrer com isso. Não sou samambaia, não vou ficar ouvindo, né? Mas participe de forma relevante. Né? Não participe por participar, porque precisa falar alguma coisa, estude sobre o tema, se prepare. Mas para mim ser relevante traduz muita coisa, né? Porque para mim envolve todos os ecossistemas aí do mundo corporativo, do mercado de trabalho, enfim, networkings relevantes, enfim. Tá. Eu acredito que uma palavra que faz muito sentido junto com essa palavra sobre ser relevante é intencional. É quando eu vou com uma intenção, eu planejo e intencionalmente eu faço algo. Eu falo que nenhum problema, às vezes, a gente fazer por fazer. Mas eu acho que, às vezes, isso é só aquele momento, de repente, para você engrenar. Né? Mas depois que você tomou o primeiro passo, comece a fazer algo que seja pensado, que seja planejado, porque senão aquela ação ela vai ficar solta e o resultado que ela gera é muito pequeno, né? Porque ela não foi direcionada, pensada, não foi relevante, ela está muito solta. Ela tá... Então, porque acho que não tem coisa pior do que você gastar o tempo mesmo. Você gasta o seu tempo em algo que não vai gerar impacto nenhum. Aí frustra, né? Porque não demais. vai gerar impacto, aí você acha que fez, mas não fez da forma que deveria, enfim. Aí a frustração vem muito rápido e aí... Eu vou dar um exemplo muito claro. Aconteceu comigo nessa pandemia, nessa hora que deu o boom, né?
Eu falei, ai, preciso fazer live, preciso fazer live, preciso fazer live, e aí eu doida, já taquei lá, né? Todo dia, 10 da manhã tem live. Durou 3 dias, Adriana. Durou 3 dias. Eu participei de uma. O terceiro dia eu parei e falei, tá louca? Bateu a cabeça, Alessandra. Eu falei, com qual propósito? É relevante? É importante? É. Não. Aí eu passei um tempo digerindo aquilo, até que eu criei uma agenda. O Edgar é muito bom em puxar minha orelha, você sabe disso, né? Sei. Aí o Edgar faz assim, ó, Alessandra, se você não tiver uma lista de 50 convidados, você nem começa, você está proibida. Se você não me mostrar a lista, você nem começa a gravar. Eu falei, nossa, né? Fiz a lista, mostrei para ele o planejamento, ele falou, ok, agora você pode começar, né? E eu já querendo, vou fazer tantos por semana. Ele, não, é um por semana. São 55, ele falou 50 convidados, porque são 52 semanas por ano. Então, no mínimo, você tem que ter um ano para frente. Então, assim, é muito bom quando a gente pensa assim, é intencional, é relevante, tem um propósito, e aí dentro disso, você tem uma programação, você tem uma agenda, e aquilo vai gerar resultado, porque você conseguiu fazer com que aquilo tivesse importância. Senão, é fazer por fazer, é legal, mas depois você vai reclamar, vai falar assim, ah, não gerou resultado. É isso Não, mesmo. não vai gerar resultado. Gente, perguntas, porque se deixar, eu vvou falar com a Adriana até amanhã, tá? Pode perguntar, pode falar. Inclusive, recomendo eu tive a oportunidade de, nos últimos meses, falar com a Adriana algumas vezes. E uma das vezes que a gente se falou foi porque eu fui convidada para uma live para falar sobre carreira, para falar sobre vida de mãe. Aí eu liguei e ela foi uma ótima fonte. Ela e outras mães me ajudaram. Essa live está lá no YouTube também, falando sobre essa nossa vida ocupada de mãe, que trabalha, que cuida da casa, cuida de filho, do periquito, do papagaio e tudo mais. E agradecer aqui mais uma vez, Adriana, pela sua contribuição, porque foi extremamente importante, né, ter parceiros como ela, que fala assim, não, olha esse material, olha esse estudo. Eu falava, ai, gente, ai, como é bom ter pessoas assim perto da gente, né, que nos ajudam com essas informações. Gente, perguntinhas? Pode falar, Adri. Não, eu tava pensando um pouquinho aqui, né, de que outra dica eu poderia dar? Eu acho que tem uma coisa que é super importante, é a gente saber como a gente aprende. Porque, né, existem aí os sinestésicos, auditivos, visuais, enfim, mas acho que a gente precisa se conhecer, porque, de novo, né, se a gente vai no ritmo, né, no como todo mundo faz, a gente vai estar assistindo um monte de live. Ok, né? Bacana, mas será que eu estou aprendendo com isso? Será que eu estou tirando coisas bacanas disso? Então, acho que uma dica aí para também complementar esses pontos que a gente foi conversando, enfim, do bate-papo, é isso, é saber como faz sentido para mim. Eu ouvir para mim é suficiente, eu preciso visualizar, não, eu preciso ler, eu preciso escrever, estruturar. Eu sou do caderno, tá aqui, no caderno. Eu tô aqui falando com você, tô anotando. Eu também, eu sou do caderno. Eu preciso disso, né? Mas é como cada um aprende, né? É como fixa, que nem eu queria falar alguma coisa, falei, não posso esquecer, eu vou anotando aqui. Eu nem precisei ler depois, porque né, só esse movimento para mim já é suficiente. Mas eu acho que isso é uma super dica também, para não vai em tudo, né? Vai no que é efetivo para você. Gente, Roseli, a gente já vai responder tua pergunta, tá ok? Mas essa questão da dica da Adriana, como você aprende, é uma coisa muito legal. E antes da gente terminar a live, eu vou pedir para a Adri, para ela dar algumas dicas, às vezes tem alguns perfis que ela segue, que ela pode recomendar, alguns livros também, ou filmes, então vou deixar isso aqui para o final da live. E uma outra coisa legal, eu particularmente, eu também fiz um filtro, né, sobre quem eu vou seguir, eu fiz um filtro, eu falei, não dá para eu seguir todo mundo, não dá para acompanhar todo mundo, e eu cortei um monte, porque eu falei assim, senão eu vou passar o dia inteiro assistindo live, e aí tá bom, tô me alimentando, mas o quanto eu tô distribuindo. Então eu acho que tem os dois caminhos, né, de se alimentar, estudar, e também a vida não é feita só de live, então alguns livros que eu fui colocando,
Essa semana começou o mês, eu selecionei 4 livros, um que eu vou reler e 3 que eu vou ler, que eu ainda não estava aqui na prateleira, e falei, esse é meu alvo desse mês. Então, é um planejamento. A pergunta da Roseli é a seguinte, o que você diria para quem está fora do mercado há mais de um ano? Acho que algumas dicas em relação a isso, Rô, é ativar seu networking ao máximo, né? Tem formas aí de fazer isso pelo próprio LinkedIn, que é onde funciona muito mesmo. Se quiser, depois você me chama no inbox que eu te ensino. Assim, é cansativo, dá trabalho, às vezes é meio frustrante, porque nem sempre a gente tem os retornos e os contatos que a gente gostaria. Mas eu acho que a parte do networking que tem que estar muito bem afiada aí nos contatos e manter-se atualizado, né? Acho que são 2 pontos que para mim são fundamentais. Na verdade, 3, ter paciência. Eu sei que, né, um ano a gente já tem bastante paciência, mas é porque aí a gente acaba ficando mais impaciente, então mais intolerante, enfim. Mas eu acho que são pontos fundamentais aí para ajudar nessa recolocação, para voltar ao mercado, enfim. E acho que vale essa questão da paciência. Às vezes, quando a gente fica um tempo fora do mercado, a gente tem uma sensação que parece que a gente está atrasado. Então, acho que uma dica importante, a partir do momento que você corre atrás de um estudo, de uma aprendizagem, você se atualiza, você recupera isso rápido. Então, não desanima. É equilibrar isso mesmo. Acho que a dica que a Adri falou sobre reativar o networking é também não ter vergonha, porque eu sempre falei isso. Tem gente que fala assim, mas você vai... faz tanto tempo que você não fala com fulano. Eu falei, e daí? Por isso mesmo que tá lá. Eu vou ligar agora, eu vou falar agora, e vou comentar, vou falar da minha disponibilidade. Às vezes a gente acha que as pessoas sabem que eu estou no mercado e as pessoas nem sabem. Então fulano, olha, eu estou disponível. As pessoas às vezes nem sabem. Inclusive pessoas que são próximas de você. Eu fiquei 1 ano fora do mercado. Eu fiquei com a consultoria, mas falando de mundo corporativo, eu fiquei 1 ano fora, né? Então, acho que ativar o networking, né? E quando eu fui fazer a entrevista, uma das perguntas que me fizeram foi qual foi o último curso que você fez? Tá vendo? Esse é um ponto aí extremamente importante. Então, aproveitar a chance aí de fazer alguns cursos. Óbvio que não foi isso que me contratou, tá? Mas só para dizer o quanto isso que é importante. Óbvio que não foi essa resposta, né? Mas foi uma das perguntas, como é relevante. É legal essa tua pergunta, porque uma amiga, até falando do mercado aqui dos Estados Unidos, às vezes as pessoas acham, né, que isso aqui não tem importância, ou não tem relevância. Ela foi para uma entrevista e a pessoa, na pergunta, fez, mas tem algum projeto que você já desenvolveu? Tipo assim, um projeto seu? Aí ela, tem. Ela é nutricionista. Ela falou, ela tem uma coleção de bonecos que contam histórias para instruir as crianças de como se alimentar de uma maneira mais saudável. Ela tem já os bonecos criados e tudo mais. E muito legal que os bonecos estavam no carro. Ela falou, olha, vocês me permitem que eu vá até o carro e pegue e mostre para vocês? Aí autorizaram. Então imagina o impacto que ela causou na entrevista. Ela falou, eu nunca imaginaria que alguém ia querer saber de um projeto tão particular, né? Mal sabia que aquilo ia impactar. Então, às vezes a gente acha que aquilo não tem muita conexão com o que a gente está fazendo, mas a gente fica atento a esses detalhes. Então, isso é um ponto importante. O foco não é entrevista, né? A gente pode fazer um outro bate-papo para dar algumas dicas também, mas isso é super importante. História de vida e carreira, essa trajetória toda. Conquistas, coisas que você fez, você conta tudo que você conquistou, que você fez, independente de pessoal ou profissional. Porque aquilo mostra quem você é. É verdade. É verdade. Gente, estamos acabando. Né, como eu falei, dá até para fazer outra live, que a gente já vai entrando em outros assuntos, mas a gente falou aqui sobre como você se torna indispensável no mercado. É claro, né, como a Adri falou, não a gente focou na entrevista, mas querendo ou não, a gente está falando de se você está buscando uma vaga, é você pensar assim, ok, como eu vou me tornar indispensável para alguém olhar para mim e falar assim, eu quero ele dentro da minha empresa. E em contrapartida é aquela história, se eu já estou empregado,
o quanto que eu me mantenho atualizado para me manter naquela vaga e mais do que isso, me manter aberto para outras oportunidades, porque as empresas, elas também estão se modificando a todo tempo, elas também estão crescendo, e quando ela tem a chance de, dentro do núcleo dela, pegar esses talentos, eles não vão deixar escapar. Então, que você aproveite essa oportunidade. Adri, que dica que você dá, de repente, você falou de um filme, mas tem algum outro filme que você recomendaria para o pessoal assistir, para falar sobre vida, ou felicidade, ou propósito, sobre um pouquinho de tudo que a gente comentou? Eu tô com esse tão forte que eu acabei de De assistir? assistir esses dias. Ele tá muito forte, assim, porque ele fala muito da vida em torno de uma das pessoas da família, né, que é Sim. é o autista, mas a busca dele por uma vida, pelo propósito dele, né? E em paralelo, como é que tá o propósito da irmã, que fica meio de lado, e o pai e a mãe, que vão deixando o casamento de lado. Tem muito a ver com o propósito, muito, muito mesmo. Legal, Tem um que é super bacana. bonitinho, que é o do Monstros S.A., que também fala um pouco dessa questão de, né, como a gente faz algumas escolhas na nossa vida, É né, que dá verdade, para ele é fazer um ótimo. depara para a carreira também. Acho que é uma dica também que eu posso deixar aqui de filme. De Sim, filme, sim. séries, enfim. Livros, porque Então, muitas vezes as competências elas podem ser eu vim até trabalhadas. pegar aqui. Eu estou relendo, né? Tá. É clássico, mas eu gosto muito do Mindset. Porque eu Hum, acho que ele faz muita provocação do quanto a gente trava a nossa vida, a nossa carreira, né? Ele não é focado em carreira, mas eu tá. sempre, ultimamente, tudo que eu tenho lido tem sido com esse olhar. Eu até indiquei em algum momento já no meu Lá Instagram, no porque seu eu acho que Instagram eu vi. vale muito a pena, assim. Eu sei, tem gente que tiveram pessoas que Hum, Márcia, o filme é o do Monstros S.A. e o seriado é Atypical, da Netflix. Tem pessoas que falam para mim, mas eu não gosto desses livros clichêzinhos, ok, né? Acho que é muito de cada um, mas ele traz uma provocação muito interessante, né? Ele vai o tempo todo falando do mindset fixo e de crescimento e o quanto cada um deles hum, faz com que a gente seja quem a gente é hoje. E aí em todos tá. os âmbitos, todos os aspectos. Esse para mim tá na minha cabeceira agora. Tá bom. Aqui perguntaram qual o nome do filme. Gente, Tá. depois eu vou deixar disponível no Stories. Eu coloco lá os filmes, coloco os livros também, tá bom? Para ninguém perder. E aí uma outra pergunta. Bem, já deixei o perfil da Adriana para vocês seguirem. Já falei que amo o perfil dela, todas as dicas e sugestões. Mas Adri, você tem pessoas que você segue que você fala, olha, eu recomendo para quem está nessa jornada, perfil de ciclano ou beltrano? Mundo Bita, Galinha Pintadinha. Obrigada. Cadeira. Só para descontrair. Ale, eu vou, eu vou ser bem sincera. Eu dei uma parada nas redes sociais porque eu me recoloquei no mercado faz 2 meses, então Perfeito. eu parei para focar nisso, né? Hum, E agora que eu estou voltando, tanto que seu convite veio muito a calhar com o meu momento de conciliar, né, as duas frentes, que é o que eu gosto de sim. trabalhar, que eu gosto de fazer. Tanto que eu tenho até olhado pouco para a rede social, agora que eu estou voltando, sem puxar o Hum, saco. Eu vejo muito as coisas que você posta, eu gosto muito, né? Até por isso que a gente obrigada. está aqui. Tem muito conteúdo relevante, muita coisa bacana, muita troca. E o que eu faço, tá? Eu sigo perfis dos meus gaps. Então, por exemplo, eu para marketing sou Hum, terrível. Sou péssima, tá, péssima, entendi. péssima. Tenho dificuldade, não sei. Então, eu fiz até um curso, né, quando eu estava com meus atendimentos, enfim. Mas Hum, eu sigo uma pessoa, né, que ela é Caroline Caracas Marketing, foi uma que eu me identifiquei, tem N outros, mas eu pego as tá, coisas que eu tenho dificuldade, porque vem dicas que você legal. falou, opa, isso aqui é super bacana, né? Sim. Então eu pego esses meus gaps que uma coisa assim, eu não vou ser uma especialista em marketing, eu não vou fazer a melhor arte do mundo, enfim, a Thalita Hum, fazia para mim, a Thalita não trabalha mais comigo. Então eu tive que aprender, né? E é, aí eu fui estudar,
por conta da época da consultoria, mas eu continuo seguindo porque vem algumas dicas. Então, acho que uma dica é isso, pega alguma coisa que você tem gap, vê um perfil que você se identifica, porque se for olhar para essa questão, por exemplo, de marketing digital, tem 1 bilhão. Nossa, gente, Né? muita Então, coisa. eu achei uma ali que para mim fazia mais sentido, eu sigo só ela também, porque senão Tá. é muita coisa de diferente, né? Acho que acaba, é o que eu falei no início, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Ah, A Thalita, Thalita, você deu a deixa, ela vai pedir. eu vou pedir. Mas eu acho que é uma dica você pegar alguém que você. E alguém que dê dicas mesmo, né? Porque Sim. não adianta também ser só ter dicas, coisas práticas. Acho que ajuda no dia a dia, é uma forma fácil que você tá ali, você visualiza, de repente você tem um Sim, já insight, você vai coloca em lá e. prática, já faz, É, acabou. Né? Gente, tem uma frase que eu uso a minha vida inteira. O perfeito, né, é inimigo do feito. Então, gente, é assim, se a gente for tentar fazer, foi o que a Adri falou, nem eu nem ela não somos especialistas em marketing, mas a gente, como profissional, a gente vai aprendendo a usar. Se você olhar meu Instagram 1 ano atrás e olhar agora, você fala assim, nossa, ela tinha Instagram 1 ano atrás? Não, não tinha nada. Entendeu? Então, outro dia eu falei Orkut, a minha filha fez, hã? Eu falei, esquece, filha, vamos falar do Facebook. E, mas assim, e o fato que a gente vai se reativando, o próprio LinkedIn mudou tanto, gente. é, Eu comecei a ativar meu LinkedIn, eu fico perdida. Eu pareço uma louca, eu falo assim, não, quer saber, eu vou fazer o ou básico foca do em um ou básico foca aqui. em outro. Eu falei, eu vou fazer o básico do básico aqui, e até comentei outro dia, eu fui publicar um podcast, levei 4 horas para publicar um, mas aprendi. Aprendi. Leila, uma coisa também, acho que só para complementar aí como é que eu me atualizo, eu leio muito artigo, né? Eu estou em alguns grupos de RH e acaba circulando muito artigo. Isso para mim que é papum, eu recebo, vou aonde me interessa. E aí eu Legal. uso muito, né, para me preparar, para os materiais que eu divulgo, para o trabalho. Eu estou montando algumas coisas aí para o ano que vem, já estou levando alguns estudos também, algumas Perfeito. informações. Então, acho que isso, aí cada um da sua área, óbvio, né, tá antenado, mas para estar antenada ao que está acontecendo é a minha principal fonte. Maravilha. Carolina também entrou por aqui. Gente, quero deixar um beijão para vocês que acompanharam aí a live de hoje. Obrigada, obrigada, obrigada. Falar, vai ficar gravado, compartilha, ouve. Se tiver dúvidas, manda direct, manda mensagem. A Adri é uma pessoa extremamente acessível, disponível, e também vocês sabem que precisar também me manda mensagem que a gente está todo mundo junto. Adri, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado um pouco da tua experiência. Eu falo que a gente está aqui com esse papel de propagar, acho que tem muito a ver com propósito, né, de propagar coisas boas e influenciar a vida de muitas pessoas que estão precisando, às vezes, de uma dica para impulsionar a sua carreira. Então, que essa live ela chegue à pessoa certa, que está precisando dessa informação. Então, mais uma vez, eu agradeço o teu tempo, tá? Gratidão por esse teu tempo e dizer que, sim, além do Edgar fazer parte do seu fã-clube, eu também tô lá com a carteirinha Adriana Plastina. Imagina, eu que agradeço, né, a parceria maravilhosa, também sou super fã de vocês. Muito obrigada, concordo, ficaríamos aqui acho que algumas horas ainda batendo um papo. E para quem precisa dar os saltos e essas mudanças na carreira, se arrisca um pouquinho, não faz mal não, muito pelo contrário, faz bem. Mas adorei, Ale, obrigada mesmo pela oportunidade, pelo espaço, foi muito gostoso. Foi muito bom, muito bom. Gente, obrigada aí pela audiência. Até uma próxima. Tchau, tchau.